Boa tarde, internautas, diretamente da Festa de la Nona. Estamos dando sequência às entrevistas do dia de hoje. Estou aqui com o Carlos Eduardo Antunes. Ele é o representante, né, e é o técnico maior, pelo que eu entendo, da vinícola Ricieri Canivese, né, que está aqui com esses vinhos, e nós vamos conversar com o Eduardo um pouco sobre vinho. Aliás, um vinho que está aqui na festa e vendendo barbaridade. Nós estamos pensando até em pedir um aumento no cachê. Pois bem, Eduardo, primeiramente vamos conversar sobre a vinícola, né? Como é que você está trabalhando, como é que está o esquema lá? Depois nós entramos nos vinhos. Bom, na verdade a vinícola começou há mais de 80 anos atrás, quando o meu bisavô veio de Amparo, na verdade, que ele é italiano, mas a vida inteira ele passou em Amparo. Em 1929 ele comprou o sítio lá no bairro do Tanquinho. E nesse sítio já tinham os parreirais, né? Parreirais, tinha uma adega construída. O antigo dono, também italiano, fazia o vinho e vendia em cartola para São Paulo. E ele vendeu o sítio e passou a técnica pro nono, né? Que é conhecido o meu bisavô, o finado nono. E ele continuou fazendo até ele falecer em 1970, né? Fazia as cartolas de vinho e mandava para São Paulo de trem, né? Esses vinhos. E depois que ele faleceu, o sítio foi dividido para os irmãos e só meu avô, o seu Ricieri, que deu continuidade à elaboração de vinhos. Mas a gente fazia até os final dos anos 80, a gente fazia só para o consumo da família mesmo, né? E depois que foi, os amigos falaram, não, você tem que fazer para vender, vamos fazer para vender o vinho e isso e aquilo. E a gente começou a vender os vinhos para o pessoal mais chegado, que ia lá no sítio buscar, de garrafão, de garrafa de litro, enchia na hora, tudo do jeito que o nono fazia, né? Um vinho da moda antiga, né? Até quando eu fui para a faculdade, em 2001, que eu comecei a aprender técnicas novas de vinificação. Em 2006 eu me formei e voltei para o sítio e a gente está fazendo os vinhos da maneira certa, né? Na maneira correta que o consumidor exige hoje, né? Que o consumidor quer hoje. Um vinho bem elaborado, um vinho bem filtrado, aromático, tudo bem certinho, né? E vem crescendo, né? O meu tio, Ayrton Canivese, ele construiu a adega em 2003, já pensando nos filhos, nos sobrinhos, que sou eu, né? E tem o meu primo Ayrtinho, o Ayrton Canivese Filho, e o meu irmão Luiz Fernando, né? Que estamos juntos lá na elaboração de vinho também, né? Ele fez a adega pensando na gente, pensando numa coisa de futuro. Mas assim, ele pensou mais que seria um hobby, uma renda extra da família, mas que agora vem se tornando a principal renda do nosso sítio, né? E está crescendo ano a ano, graças a Deus, e a gente tem introduzido variedades de uvas novas, né, como a Máximo, que a gente tem. A Máximo, ela dá um vinho bem tintureiro, né, que é na verdade é um cruzamento de duas uvas, a Syrah, que é uma uva, hoje se sabe que é italiana, da Sicília, e a Seibel, que é um cruzamento de uvas americanas e viníferas francesas. Aí se cruzou essa Seibel com a Syrah, deu a uva Máximo, que ela foi feita para o clima do estado de São Paulo, para a nossa região. Ela foi selecionada e trabalhada em Mococa, Monte Alegre do Sul e Jundiaí, né? Portanto, Itapira está bem no meio dessas cidades, bem no centro. Acho que um dos melhores climas para se produzir essa uva é esse clima de Itapira, da nossa região, né? Ela dá um vinho bem elaborado, ela puxa mais para um vinho fino, para um vinho europeu, do que para um vinho comum que a gente está acostumado a tomar aqui no Brasil, que são os vinhos de uva Bordeaux e uva Isabel, os vinhos coloniais. Eduardo, eu queria aproveitar, antes de a gente falar do outro vinho, dizer o seguinte, né, que pelo que eu percebi foi a partir da sua
chegada, né, ao seu curso, é que houve assim um arranque mais forte, mais firme, em direção a ampliar mercado, a buscar um novo consumidor. Eu estou certo isso aí? Não, está certo. Na verdade, e a ousadia do Ayrton, né? Do Ayrton pai, que já conhece o ramo do comércio, tudo. Ele falou, não, vamos fazer, que o pessoal está gostando e vai dar certo. Eu falei, então vamos fazer, né? Aí eu adaptei as técnicas de elaboração, né? E a gente busca sempre o que o consumidor, o novo consumidor brasileiro, a nova classe ascendente brasileira procura, né? Que são vinhos mais frutados, porém está mudando o gosto, estão tomando mais vinhos finos importados, vinhos de Cabernet, Carmener, Merlot, Shiraz principalmente, né? E o Máximo se adapta muito bem a essa nova concepção que o brasileiro tem sobre vinhos. Por falar em mercado brasileiro, pelo que a gente tem acompanhado aí pela imprensa, está aumentando cada vez mais o consumo de vinho no Brasil, né? E muitas vinícolas estão hoje produzindo e não deixando nada a dever com vinhos internacionais, né? Não, hoje as vinícolas brasileiras não devem nada em relação às vinícolas chilenas, argentinas e europeias, da Oceania também, da Austrália e Nova Zelândia. O Brasil acho que não deve nada, né? Teve uma classificação de vinhos Merlot o ano passado, em 2010. Dos 10 melhores Merlots do mundo, 8 são brasileiros, né, da seleção. Então, eu acho que já está num nível top. E principalmente os espumantes, né, que tem se destacado o Brasil em relação aos espumantes. Hoje o segundo melhor espumante do mundo, fora o francês do champanhe, é feito no Brasil, né? O Itália já está em terceiro lugar. Que coisa! Bom, vamos deixar esse outro vinho para falar daqui a pouco. Esse é o vinho branco seco. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse vinho branco. Esse vinho branco é o vinho da uva Niagara, uma uva de mesa que a gente tem no sítio. Só que ela dá um vinho muito bom, né? Um vinho bem frutado, que o pessoal assim, que gosta de uma coisa mais leve, uma coisa mais refrescante, gosta muito desse vinho branco, que ele tem o aroma, o cheiro da uva. Você abre a garrafa, a hora que você coloca na taça, parece que você colocou a uva dentro da taça mesmo, né? Bem refrescante, bem simples, e é um aproveitamento que a gente faz das uvas de mesa que a gente tem no sítio, né? Quando o mercado não está muito bom, que o preço está lá embaixo, vamos fazer vinho com a uva. Aí dá certo. Dá certo. E tem uma história interessante, desse Taglio del Nonno, que eu gostaria que você passasse para os nossos amigos internautas. Bom, o Taglio del Nonno é o primeiro vinho que a gente fez no sítio, é o vinho tradicional da família, né? É a receita que o meu bisavô fazia, com as mesmas uvas, ainda com alguns dos mesmos pés que ele plantou ainda, tem mais de 70 anos, alguns pés dessas uvas que fazem. É um corte de duas uvas, a uva Isabel e uma uva que a gente chama de tintureira, que o Nono, o nosso avô Ricieri, conta que veio da Itália os primeiros bacelos, tanto da Isabel como dessa tintureira, né? E tem um corte, uma proporção certa das duas uvas que é elaborado esse vinho. O pessoal mais tradicional, mais antigo, adora ele, né? Ele tem uma característica única, né? Que alguns sommeliers já provaram, falaram, tem Isabel, mas tem alguma coisa que lembra muito outra região do mundo, como a Itália, por exemplo, né? Tem gente que fala que parece com Amarone, né? Não sei, nunca tomei um Amarone, né? Mas é o mais tradicional, que a gente conserva e vai preservar para sempre essa mistura de vinhos, né? Para preservar a história da família. E as parreiras de uva também que fazem ele, né? Certo. Bom, agora nós vamos falar do espumante. Aliás, toda vez na minha cabeça ficou frisante, né? Porque
na Itália se fala frisante, e sempre que eu falo pro seu tio Ayrton, né, do frisante, ele me corrige. Espumante, né? É espumante porque esse é o nome aqui no Brasil. Mas a verdade é que ele me deu uma garrafa e eu sinceramente fui surpreendido, tá? Eu não sou um especialista em vinho não, mas dos espumantes, champanhe, frisante que eu já tinha experimentado, eu não esperava aquela qualidade lá, tá? Eu gostei muito. Então, eu queria que você agora tocasse nesse assunto da espumante da Ricieri Brilhante, né? Assim, Escuta, Brilhante não, a Ricieri Canivese, a Ricieri Brilhante é outra pessoa. O espumante começou com uma brincadeira do meu avô, né? Ele fazia com uva Niágara. O primeiro espumante que ele fez foi de uva Niágara rosada. E ficava excelente. Ele fazia, na verdade, uma técnica, que foi a primeira técnica que surgiu de espumantes no mundo. Né? Ele engarrafava o vinho de Niágara antes dele terminar de fermentar. Antes de terminar a fermentação, tampava, vedava a garrafa, fazia uma gabieta, que é aquela gaiolinha de arame que coloca na rolha, fazia uma artesanal dele. O que não estourava, ficava para a gente tomar no Natal. Bom, aí quando eu cheguei, eu não sabia fazer espumantes, né, na verdade. Eu não aprendi essa técnica em curso que eu fiz durante a faculdade, durante a pós-faculdade, que eu fiz alguns cursos também, eu não aprendi o método de espumantes. Eu fui aprender essa técnica com um argentino na Unicamp, né, que eles fazem na região de Mendoza, o espumante pelo método champenois. O Brasil também faz bastante espumante champenois e hoje um dos melhores do mundo também. Né? O método champenois é a fermentação na garrafa, né? Que surgiu espontaneamente. Primeiro se fermentava o vinho, não se fazia limpeza desse vinho, ele formava borra pela segunda fermentação na garrafa. Surgiu na França e essa técnica veio evoluindo com o tempo. Né? Uma viúva francesa, a viúva Clicquot, que ela organizou, vamos falar que ela evoluiu essa técnica, ela que adaptou essa técnica, né, fazendo a limpeza das garrafas. Né? O método champenois é feito da seguinte forma: a gente faz o vinho base, né? Hoje a gente faz com uva moscatel, moscato giallo e a moscato lorena, que é uma moscato da Embrapa. A giallo dá aquele aroma moscatelado que tem o espumante. A gente faz o vinho base, né? Ele leva 4 a 5 meses para ficar pronto, para ficar limpo. Depois de pronto, a gente coloca na garrafa para uma segunda fermentação. Ela leva um fermento especial, o fermento é importado da Itália, né? E um pouco de açúcar, né? O açúcar cristal mesmo, até o espumante francês é feito com açúcar de beterraba. Aqui no Brasil a gente usa açúcar cristal, que tem um pouco mais de qualidade, né? A gente coloca essa mistura de fermento e açúcar cristal, deixa ela fermentando mais um mês na garrafa. Depois disso a gente tem que fazer a limpeza, porque toda a fermentação ela forma uma camada de sedimento no fundo, de leveduras mortas, do açúcar que fermentou e essas coisas. A gente tem que limpar essa garrafa, então a gente tem que sujar ela de novo e colocar num suporte de madeira que a gente chama de pupitre. Nesse pupitre a gente tem que dar 1/4 de volta por dia na garrafa até ela completar uma volta inteira, né? E nesse 1/4 de volta, toda vez que a gente dá esse 1/4 de volta, a gente dá uma inclinação mais para a posição vertical, com o bico para baixo, né? E esse sedimento vai decantando no fundo da garrafa. Aí vem a parte mais trabalhosa, depois de 20, 25 dias, até um mês que se sedimentou, aí você tem que retirar esse sedimento que forma no fundo, né? Como vai fazer isso? A gente tem que congelar o bico da garrafa. Aí a gente adaptou uma caixa de isopor mesmo, fez uns furos lá, aí a gente faz uma mistura de gelo, álcool e sal, né? Uma salmoura de gelo, e coloca essas garrafas com o bico no fundo. Essa mistura de gelo, álcool e sal, ela derruba a temperatura para 20 graus negativos, né? Então essa parte da garrafa fica inteira congelada. Aí a brincadeira é legal, né? Você tem que abrir a garrafa, a hora que sai aquela pedra de gelo aqui, a sujeira já saiu toda, mas se tiver alguém na frente, do lado, vai sujar tudo.
tampa com o dedo, depois enrola e fecha, está pronto para o consumo, né? O espumante doce, que é mais adocicado que a gente faz, que é esse de moscatel espumante, a gente coloca um licor de expedição, que é uma mistura do vinho base com açúcar, né, para ele ficar mais adocicado, mais levinho. Na hora você fecha, é melhor deixar uns 3 dias antes de consumir, porque se você abrir no mesmo dia que você fez, provavelmente você vai perder toda a garrafa. Você espera um tempinho e depois consome. Graças a Deus o pessoal está gostando bastante. Realmente vale a pena experimentar. Me diga uma coisa, como é que está a distribuição no mercado? Vocês estão com algum esquema de distribuição, supermercados, enfim, para que o internauta que está nos ouvindo, que provavelmente vai querer experimentar, como é que ele vai, onde é que ele pode procurar? Aqui em Itapira ainda não está bem colocado no mercado. A gente tem um problema ainda que é o registro no Ministério, que a gente está em fase de registro, e esse registro, fazendo passo a passo no cronograma do Ministério da Agricultura, demora alguns anos, né? Provavelmente mais 2 anos a gente tem esse registro. Aí a gente pode colocar em prateleira de supermercados. Mas a ideia e o foco da gente não é esse de prateleira, que o seu vinho vai estar no meio de 1 milhão de vinhos e ninguém conhece. Primeiro a gente vai fazer, principalmente o povo daqui de Itapira e da região, conhecer o vinho, depois a gente vai colocar em prateleira. Mas Itapira a gente já encontra em alguns lugares, né? Na adega do Turcão, na pizzaria Fornalenha, do Fausto, nosso amigo, né? E alguns outros locais que o pessoal pega, no Empório Mantiqueira tem o suco de uva que a gente faz, tudo. Mas em supermercados, por enquanto, a gente não pode colocar, na verdade, né? Ah, tá. Eu, na verdade, não estava sabendo disso. Mas, como é que faz para a pessoa que estiver interessada entrar em contato com vocês para adquirir o vinho, enfim? Bom, é só dar uma chegadinha na adega lá no bairro do Tanquinho, né? Você anda 2 quilômetros, a estrada é toda sinalizada, toda bem indicada, com placas da Vinícola Canivese, do Alambique Tonoli, pelo turismo rural que a prefeitura cedeu pra gente, né? As plaquinhas. E pelo telefone 3863-3519, né? Você liga e a gente traz pro pessoal na cidade, né? A gente entrega a domicílio também. Mas o mais interessante é ir lá no sítio, conhecer o sítio, degustar o vinho, experimentar, passar uma tarde gostosa, né? Comer um queijinho, um salaminho, que logo a gente vai começar a servir também, né? Acho que daqui no máximo 1 mês a gente vai ter alguns queijos lá, também queijos feitos aqui em Itapira, na pastora da fazenda, a gente vai colocar para servir lá, e alguns embutidos também, né? Porções. Beleza, aí está então um convite, né? Evidentemente você sabe que nós estamos falando para o mundo todo, né? Não só para o internauta itapirense. Mas está aí o convite para que as pessoas venham a conhecer. Aliás, eu estou devendo uma visita lá. Eu já estou combinando com a minha turma para a gente dar uma passada por lá, que eu vou dizer que é um programa muito interessante, né? Principalmente para quem gosta de beber um pouco. Aliás, eu imagino que a minha família, os Marcates, devem ter criado uns belos de um fogo por lá antigamente, porque eles moram lá por perto, né? Eram ali por perto, no bairro dos Tanquinhos, mas tudo bem. E você também está participando de festas, né? Como essa hoje, da Festa da Nona. Tem alguma festa que você tá no seu programa ainda para esse ano ou não? Para esse ano a gente faz umas festas pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que são os Revelando São Paulo. São promovidos hoje, organizados pela organização, pelo Abaçaí, né? Uma organização de cultura que presta serviço para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né? Agora o próximo vai ser em São Paulo, no Parque do Trote, que a gente fica uma semana lá, expondo nossos vinhos, mostrando Itapira, divulgando Itapira para a cidade de São Paulo, que tem muita gente que quer conhecer, né, a cidade. Perfeito. Bom, vocês é o primeiro ano que estão participando da Festa da Nona.
apesar de ser um desejo antigo nosso, da participação de vocês, porque o Ayrton me cobrava isso todos os anos, tá? Mas a gente tinha um fornecedor antigo nosso e era aquela questão de palavra, né? Mas até que ocorreu um problema ano passado e aí nós tivemos como substituí-lo. Me diga uma coisa, o que você está sentindo? Foi atendido a sua expectativa? Como é que está a venda de vinho? Enfim. A Festa da Nona é surpreendente, né? A gente levou em conta, em consideração as outras feiras que a gente faz, né? Que num dia a gente vende no máximo 30 garrafões. Então a gente, no primeiro dia a gente foi pego de calças curtas, né? Vamos, mas não tem como vender mais do que isso, né? Mais do que 30 garrafões. Chegou no meio da festa, acabou o vinho, acabou o troco, deu aquela confusão, não tinha gente para atender e até vou pedir desculpas para um monte de gente aí que até ficou sem vinho, né? Foi embora sem vinho. E vieram reclamar para mim, viu? Eu fui já sábado, ontem sábado cedo eu fui lá, escuta, vocês têm que dar um jeito para atender o povo que quer aí. Não, mas ontem a gente já solucionou o problema, engarrafou mais 300 litros de vinho e surpreendeu. Né? A gente vende num dia de Festa da Nona, que vende em 4 ou 5 dias de festa em qualquer outro lugar. Nós ficamos contentes e olha, as últimas festas, a Festa da Nona estava um pouco mais fria que essa, hein? Essa está quente. Você imaginou se o clima tivesse temperatura um pouquinho mais baixa? Se tivesse frio, provavelmente eu não estava aqui atendendo. Eu estava lá no sítio engarrafando, igual ontem. Eu fiquei manhã inteira engarrafando o vinho lá. Eu não te vi aí mesmo. Tá bom, Eduardo. Foi um prazer ter você aqui. Nós tivemos essa entrevista ao vivo, mas ela continuará depois em arquivo nosso e para as pessoas que quiserem acessar depois, tá? As suas considerações finais e a sua despedida, porque eu sei que a coisa lá começa a arder, né? Ah, sim, agora o movimento começa, né? Eu queria deixar o agradecimento a você, Nino, e ao Walter, ao Alex, todo mundo do Círculo aí que deu essa oportunidade para a gente de estar mostrando o nosso produto para a nossa cidade, né? Na verdade, a gente está numa família italiana, né? Que a gente tem que mostrar isso aí mesmo para Itapira, né? Um produto daqui, feito por famílias tradicionais, antigos colonos, né? Como vou falando, nós éramos colônios italianos, ele fala colono, né? E é muito bom estar aqui com vocês, né? Participando, a gente espera participar mais vezes, né? De mais festas, o ano que vem está aqui, o outro ano, e sempre estar aqui com vocês na festa. Da nossa parte, eu quero te dizer que já é carteira cativa, porque não tem sentido nós trazermos e buscar outra pessoa de fora, outro vinho de fora, se nós temos um aqui, eu até diria com qualidade melhor do que a gente trabalhava o ano passado com outro fornecedor. Bom, caros internautas, daqui a pouco nós voltamos.